Pessoal, voltamos agora para o segundo tempo da nossa conversa com o Sidão, bicampeão da Liga Nacional de Futsal. O primeiro tempo foi muito legal e vamos pro segundo tempo. O Sidão já voltou aqui, já vamos chamar o William Barduco, corneta mora, hein? Tá quietinho hoje, hein, Barduco? Opa, vamos lá então vamos pro Segundo tempo. pro nosso segundo tempo, né? Vamos acertar a sua câmera, sempre dá uma diferencinha aqui, vamos ver, beleza. O, Antes de começar o segundo tempo, o Plínio está perguntando por que a camisa da Argentina, né? Então, viu, Cidão, eu tenho a minha coleção de camisas aqui, então Ah, sim. eu sempre vou usando, eu tento não repetir nenhuma camisa na live, a não ser que seja um convidado específico de algum clube, menos Corinthians e Palmeiras, Sim. tá? Que daí não dá para vestir, eu não visto a camisa desses dois clubes, né? Eu abri uma exceção só com. Eu abri uma exceção quando a gente conversou com o Zenon. Foi a primeira vez na vida, eu, um São Paulino, vesti a camisa do Corinthians aqui ao vivo na Eita. live aqui. Né? Então foi a É, única exceção. eu nunca gostei muito de usar camisa de time de futebol, não. Sim, aí Eu, tem. do meu clube eu ando o dia inteiro com ela porque eu entendo que eu Sim, sou um produto. Eu acho que eu tenho sim, que divulgar a meu patrocinador, a minha marca. claro, Mas de claro. time de futebol, embora sempre fui corintiano no futebol, nunca vesti, não. Não Sim. sou muito fã de. Guardo, lá tem as lembranças que eu ganhei de vários amigos lá dentro, mas não gosto de Entendi. usar também, não. Não, é que assim, a gente. Como eu sou um curioso, né, sou um amador e tal, então não tenho essa. Não trabalho diretamente com o futebol, então eu gostei disso. E assim, normalmente seleções de fora, né? Os times de fora, a gente procurei É o ter Cabriúva essa tirando coleção de sarro aí já. camisas. Cabreúva, Ah, opa, tá magrinho. tá zoando, rapaz. Fica enchendo o Eu saco aí. sei, Já entrou chamando eu de coxinha, tá vendo aí? tá? Sim, Sarete, um O Cine. abraço. Já passou aí também aí outros conhecidos aí. A gente já Sim, passando muito rápido, a gente não vê é todo mundo. rápido. O Cime é o Cime da. Não, 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 não. O Cime Não. Saiotti, ele é de São Paulo. Teve uma passagem Uhum. muito boa aqui no Brasil por Guarapuava. Hoje Uhum. está lá para a Europa fora, ganhando a Certo. vida e ganhando campeonatos. Ganhou agora recentemente de novo. Parabéns a ele aí, que se tornou um grande profissional da modalidade também. E o Gabriel eu sou meio suspeito de falar, Gabriel. porque é um dos filhos, né? Então o pessoal fica zoando muito. Não, É o famoso fanho, né? Aí fica zoando os é, outros, chamando de gordinho aí. gordinho. Não, isso aí, um abraço aí pro Gabriel. Obrigado por nos prestigiar aí, viu, Gabriel? Um abraço para você. Grande jogador. Sidão, só antes, vamos, para o pessoal que está entrando aí, não participou ainda, vamos ter o sorteio daqui a pouco, então, de duas bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes e uma sobremesa da Esqui Sorvetes. Vai ser um dos nossos próximos assuntos aí, quem quiser participar do sorteio ainda não respondeu, a pergunta é a seguinte, contra quem foi a final de 2012 em que a Intel Irlândia, do Sidão, se sagrou campeão da Liga Nacional pela primeira vez, tanto o Orlândia quanto o Sidão, que como a gente já falou no primeiro tempo, as histórias se misturam, as histórias se misturam na vida de todo mundo. Sidão, Orlândia, Intel, parece ser praticamente a Não, mesma coisa, né, Sidão? Como a gente mesma história. responde, é a mesma história. Sidão, um prêmio que às vezes só o pessoal do meio do futsal conhece é o tênis de ouro, né? Tênis de ouro. E assim, eu vi no seu currículo, Ah, isso faz falta, tem hein, vários, rapaz? né? Isso faz falta. Não tem mais E, isso, Sidão? Não tem mais então, isso? Como porque que assim, funciona isso? vou explicar como é que funcionava, né? Tá. Eu comecei a participar dos campeonatos da federação em 95, né? Em 95 já comecei a participar. Mas eu comecei a ter um pouco mais de conquistas a partir de 2001. De 2001, eu não lembro até quando foi que isso acabou, todo final de ano a Federação Paulista
né, que na época era quem organizava os campeonatos, ela elegia os melhores do ano, né, para entregar a premiação normalmente no início do ano seguinte. Isso tinha o Paulista do Interior, de adultos, de menores, a Série Ouro da capital, que era o Metropolitano, que chamava... Enquanto se jogava o interior no estado de São Paulo, se jogava o Metropolitano na capital. Metropolitano. Então premiava também os melhores, treinador, atleta, artilheiro, goleiro menos vazado, revelação. Então era uma grande festa. Todo ano tinha isso, todo ano se premiava isso. E, além de ser uma tradição, era um orgulho muito grande, né? Era um orgulho muito grande você chegar ali e conquistar. E eu não lembro mais assim, de cabeça a quantidade de conquistas que eu tive, mas eu acho que, como treinador, eu acho que foram seis conquistas, se eu não me engano. E isso era um orgulho muito grande, né? Porque eu tenho até hoje os troféus guardados na minha estante em Orlândia, eu tenho um cantinho lá onde eu guardo as minhas memórias ali, tipo de um museu, um pequeno memorial, e tá lá todos os troféus ainda da época. E depois, quando houve aí a separação entre Liga Paulista e Federação Paulista, isso se perdeu, né? A federação se perdeu um pouco e não se tem mais, até existe, mas não é mais dos mesmos moldes, né? Não tem mais as grandes, cada um entrega a sua premiação, a Liga Paulista entrega dela, a Federação entrega dela, as equipes principais hoje a nível estadual estão na Liga Paulista e não estão participando do Campeonato da Federação. Então, esse troféu, essa premiação ficou para quem viveu no passado aí essas grandes histórias, e quem tem certeza que quem tem guarda com muito orgulho, porque era muito valioso na época, era muito valioso. O jogador que era eleito, o artilheiro, todos que eram representados ali, que ganhavam, com certeza guarda muito bem esses troféus aí. Sim, eu tive a oportunidade de assistir uma dessa premiação quando o Gu foi receber, né, em Com 95 certeza. e acho que 97, se não me engano, 95 e 97, eu acredito. Né, o Sim. Fadel também estava junto quando o Botucatu foi campeão do interior, eu tive a oportunidade e eu vi o tamanho da festa, foi numa churrascaria ao lado do ginásio Sim, da do federação, ginásio. né? Sim, Ao lado era do ginásio da tradicional. federação. Sim, Não, eu e o... Tarcísio Manso e Vitinho aí, Cacau. O Vitinho é meu atleta hoje aqui em Dracena. Sim, E o Tarcísio também se mistura a história dele com a nossa, porque ele sempre foi o narrador da emissora de rádio que transmitia todos os jogos. A história dele, ele é um orlandino nato, foi vereador, pessoa que tem uma formação de opinião muito grande lá na cidade, e ele tem a história que se confunde também, porque desde quando nós começamos lá atrás, ele sempre foi o narrador que acompanhava a sim, equipe em todas. Ele tem a história razoável também e está acompanhando a nossa live aí. sim, não. Um abraço, Tarciso, né? Tarciso. Eu estou vendo aí a pessoa falando sobre o Aparecido Ribeiro, você perguntou para mim sobre isso Sim, hoje, sim. que um amigo seu perguntou sobre ele, né? É ele E mesmo, o Tancler. então, eu queria até falar sobre isso, porque o Ribeiro, isso foi lá na década foi em 80 para 90, se eu não me engano, ele foi trabalhar comigo como preparador físico, Aparecido Ribeiro, eu só chamava ele de Ribeiro, né? E foi um grande amigo, cara, foi um grande amigo, ele era um belo de um profissional, se eu não me engano, ele na época ele era representante ou vendedor da Ipiranga, posto e combustível Ipiranga, eu não tenho muita certeza. Não era de Orlândia, ele tinha ido para Orlândia a trabalho, levou a família para lá, o irmão dele até hoje mora em Orlândia, e na época eu fui ser preparador físico, só que depois eu acabei saindo do futsal uns anos ali, isso foi em 86, se eu não me engano, e ele ficou como treinador na época, né? E teve uma participação boa na ITL, teve uma participação efetiva nessa época aí, só que infelizmente ele faleceu num acidente de trânsito, de automóvel, numa pista entre Orlândia e Franca. Ele bateu o carro dele numa charrete na época, à noite, e nós perdemos ele, perdi um grande amigo na época, perdi um profissional que me ajudava muito, mesmo a gente não estando naquela época lá do ocorrido, trabalhando junto, mas eu lembro que alguém me perguntou dele, acho que foi essa pessoa mesmo aí que perguntou dele, e infelizmente não está conosco já há um bom tempo. Sim. Não, Tancler, como você me passou antes, eu tinha passado pro Sidão aí, tá respondido então. O Tancler, nosso amigo aqui, Botucatu, eles eram da Ipiranga mesmo, lá em Sertãozinho, pelo que ele Exato. me falou. Sim, sim. Certo. Sidão, e aí vamos falar um pouquinho um prêmio, a gente está falando em prêmio, né? Teve o tênis
teve tênis de ouro. Daí na minha pesquisa, isso aí eu confesso que eu não tinha conhecimento disso, né? Uma revista italiana fez uma eleição, uma pesquisa, Espanhola. espanhola, tá? Uma revista espanhola, e considerou o quarto melhor técnico do mundo. Uma honra, né, Sidão? Uma coisa bacana, né? Principalmente no meio tão disputado, no meio tão acirrado, de grandes treinadores, de competentes treinadores pelo mundo inteiro, e você ficar com o quarto. E 2 anos seguidos eu estive disputando essa eleição, acho que 3 ou 4 anos eu estive disputando, mas normalmente essa pesquisa, essa enquete, ela é feita pelas conquistas que a equipe dirigida por você tem naqueles anos. Então, se você pegar logo depois, por exemplo, o outro treinador que veio na sequência, que teve boas conquistas pelo Brasil, como foi o Marquinhos Xavier pelo Carlos Barbosa, como foi o Bié pelo Corinthians, logo na sequência aí, eles também tiveram as indicações e também tiveram premiações. Então, normalmente o seu trabalho é reconhecido pelo que você conquista naquele ano. Então, realmente, é uma revista conceituada, Planet chama a revista, né? E eu tive esse orgulho, esse privilégio pelo trabalho que nós fizemos em 2012, 2013, e as conquistas vieram, então esse reconhecimento existe. A lembrança é muito boa, porque isso não tem como apagar, né? É o retrato que você conseguiu desenvolver um bom trabalho, com a ajuda do teu grupo de atletas, com a tua comissão técnica, com a tua diretoria, a tua torcida, enfim, de forma geral, mas o resultado veio e você está ali por isso, representando esse grupo de pessoas. Certo. Não, Alguém pediu para me falar sobre o Laurindo aí, eu também passou rápido. O Laurindo foi meu preparador físico nesses tempos todos de Intel aí, de Orlândia, uma pessoa que eu considero como irmão para a vida toda, foi para Orlândia, se não me engano, 2010, 2009, lá para trás já, trabalhou comigo em todas as conquistas, como foi a minha comissão técnica. As minhas comissões técnicas sempre foram muito trabalhadoras, muito boas, e ele foi o preparador físico que participou disso tudo. Hoje ele está no Taubaté, trabalhando no Taubaté, e sem dúvida, alguém perguntou dele aí o que eu achava, multicampeão e um grande irmão, para resumir. Certo. Sidão, o Cabriola colocou aí, falou assim, pô, o cara chegou em 4 finais de liga e nunca foi para a seleção. Outras pessoas também já colocaram a questão de seleção. Você tem alguma frustração, alguma coisa de não ter ido para a seleção brasileira? Você tem essa? Não tem. A minha forma de gestão, a minha forma de condução das coisas, a minha forma de entender, de perceber e ver, nunca pensei nisso e não daria certo. Eu lembro que um amigo meu, não vou citar nome aí, ele foi indicado como treinador, estava maior orgulho, sabe assim, a carreira toda no meio do futsal. Nós tínhamos recentemente feito grandes finais contra, ele estava entusiasmado, até que um dia ele me ligou e falou: Sidão, eu vou fazer a primeira convocação minha amanhã, e a tua equipe, isso foi em 2012, 2013, eu não vou falar muito, porque daqui a pouco eu vou entregar quem é. A tua equipe hoje é a base da seleção, o teu estilo de jogo é o que eu quero para minha seleção, eu posso convocar quem eu quiser daí, posso convocar 5, 6, 7, quantos quiser, fica à vontade. Pode levar quem você quiser, vai ser um orgulho para mim, para minha equipe, para minha cidade, pode. O Cacau, no outro dia, ligou tristinho, cara. Ele falou assim, ó, não deixaram. Eu tentei, mas não deixaram. Eu vou ter que levar 2 daqui, vou ter que levar 2 dali, 2 daqui, 1 dali, e não posso levar o que eu queria. Quer dizer, melhor não, né? Melhor não. Sabe. E assim, aí você tem... Assim. Às vezes nem sempre é assim, tá? Eu só citei um exemplo. Naquela época aconteceu, né? Mas a minha forma de gestão não tem nada a ver. Eu tenho uma forma de entender, de ter o grupo, de trabalhar com o grupo que não cabe numa seleção. E nunca pensei nisso, nunca tive isso. Os meninos sempre falaram, quem esteve comigo, igual o Cabriola comentou aí, chegar em 4 finais de liga realmente não é fácil. É muito difícil. A minha comissão técnica que trabalhou comigo esses anos aí, todos merecem parabéns, porque é extraordinário. Você chegar em 4 finais seguidas não é fácil. Não realmente foi
E é detalhe, né? Detalhe. Se você pegar os 4 anos contra adversários diferentes, né? Com elencos diferentes, com investimentos diferentes. Então, realmente foi uma coisa assim, eu acho que nós temos que ter muito orgulho. Não só eu, mas todos que participaram disso, desde o presidente da equipe, ao torcedor mais humilde aí, a todos que vivenciaram isso tudo, quem torceu de longe, como o pessoal de Botucatu, às vezes torcia para Orlândia porque gostava de ver. Sim, Então, sim, quem teve esse orgulho tem que guardar mesmo, porque não é fácil, não. Não sim. é tão simples quanto parece. Ó, Sidão, isso aí assim, é um exemplo de declaração aí, sabe? O pessoal que tá assistindo, tá ouvindo aí, nos assistindo, ouvindo, sensibilizou aí com essa declaração, porque assim, é muito difícil. A gente sabe que isso acontece, mas é muito difícil de se verbalizar isso, né? Então é muito Sim. bacana ter esse sentimento que a gente sabe que existe, mas às vezes fica meio velado e tal. E assim, parabéns pela sua parabéns pela sua percepção das coisas, né? Não é, Obrigado, obrigado. eu não quero assim. É, não, se eu for, tem que ser do meu jeito. Alguém colocou aí, eu não consegui ver quem que é exatamente. Falou assim, com o Muricy aconteceu a mesma coisa. Se eu for, tem que ser do meu jeito. Agora, se não for para ser do meu jeito, Quem que assim. aceitar o meu jeito? Quem que aceitar o Então, meu jeito de exatamente. gestão, dar liberdade para o atleta para ele poder conversar normalmente, para É, ele poder ser uma pessoa normal, para ele poder viver bem. Eu sempre sim. levei isso em consideração. Eu fazia questão de ajudar os caras na mudança se fosse preciso. Eu não tinha essa soberba. O Sidão, o da Intel, é campeão, é não sei o quê. E daí? É, Nós sim, dependemos um dos outros para ganhar os campeonatos. Então, com certeza. essa minha forma de gestão não serve para muitos lugares, não. Certo. Sidão, uma curiosidade particular minha, se você me permitir. A gente teve um contato bastante grande com o Miltinho, falecido o ano passado, se não Eu me também engano, né? O tive. Miltinho. Né? E Eu também tive. ele que levou o Gu para o Impro, daí teve campeonatos aqui em Botucatu, inclusive com o pai dele, eles ficaram aqui em casa, né? Aqui na casa do meu pai e tudo. Você tem um bom relacionamento com o Miltinho, que eu acho que ele também é de uma. Eu, na minha Ele opinião, tinha, eu sou suspeito, porque eu gostava muito do meu time, mas eu falei, pô, como que ele não chegou na seleção brasileira também? E você ele tinha um bom tinha, ele tinha, relacionamento? Como é que era, Sidão? ele, Cacau, ele tinha com todo mundo, cara. Milton era um cara aberto, de coração aberto. Eu conheci ele, curiosamente, quando ele ainda era atleta, em Tele e o Impro de Guarulhos fez uns jogos no estadual que na época o bicho pegou. Eu lembro, é uma história que eu e ele contava assim, sempre que a gente se encontrava, a gente tocava no assunto, porque criou-se uma rivalidade tão grande. Eu lembro que nós tínhamos uma torcida muito aguerrida em Orlândia, que vinha vindo na época do futebol de campo, né? Então todo mundo que jogava lá na época sofria muito, sabe? E aí nós tivemos alguns problemas no nosso jogo e depois fomos jogar lá em Guarulhos, tá? O Impro marcou o jogo no João do Pulo, que é no meio da periferia para todo mundo pressionar mesmo. E aquilo, rapaz, antes do jogo começar, já tinha foguete para tudo quanto é lado. O negócio foi uma coisa de doido. E nós podíamos empatar o jogo e se nós perdêssemos, eles classificariam para outra fase do campeonato. Esse Miltinho era um craque, Cacau, ele era um craque. Eu Olha, lembro de um gol dele de bicicleta que eu vi que poucos viam. nossa. Mas aquele jogo naquela vez, quando eu conheci ele, foi inesquecível porque o jogo foi muito acirrado. O jogo não acabou. O primeiro tempo terminou 0-0, uma guerra. No segundo tempo eles fizeram rapidamente 4-0, o jogo não acabou. E ali eu fiquei conhecendo ele como atleta. Ele é excepcional, ranzinhos ao extremo, brigava pela bola o tempo inteiro, habilidoso. Bom, aí eu comecei a conhecer ele, logo ele se transformou em treinador. E quando ele foi para o Impro, que ele montou aquele grupo lá de poucos craques, entre aspas, só tinha craque no time dele, eu lembro que a gente ia jogar no Fioravante, que é ali no trevo de Sim, Guarulhos, sim, ali na sim, entrada sim. da Não, cidade. conheci lá. Eu com o nosso time aqui do interior simples, e ele com essa seleção aí, que só tinha Lenísio, Vinícius, Euler, sei lá, ele só tinha craque na época. Ele encostadinho no balcão dele lá num barzinho que tinha lá. Antes do jogo, tomava aquela pinguinha. Sim, sim. Né? Acompanhei bastante também.
E o trabalho é excepcional. Quem na época, igual o Vinícius começou com ele, igual o Gu começou com ele, quem começou lembra o trabalho excepcional que ele fazia. E nem por isso ele mudou. Depois ele foi para o Atlético, campeão com o Atlético, seguiu aí a carreira brilhante que sempre teve. Ele teve comigo, assim, o que eu mais lembro dele foi que ele foi participar da despedida do Vinícius lá em São Sebastião do Paraíso. Uhum. E eles foram um dia antes com o time do Atlético, a base do Atlético, para lá. E nós reunimos num bar da cidade para ficar batendo papo. É a lembrança assim, mais direta, assim, mais recente que eu tenho dele. O futsal às vezes deixa um distante, né? Deixa para lá e para cá, mas a gente que sempre, se possível, se falava. Quando ele estava no Minas, a gente trocava muita ideia. Quando ele não estava trabalhando, que ele ia ver meus jogos, eu lembro que ele no Parque São Jorge, ele sentava lá em cima, num cantinho lá assim, colocava um bonezinho escondido na cabeça. Estava disfarçado, quem via parecia que estava disfarçado lá, né? Mas assim, ó, perdemos um mestre, perdemos um amigo. Com certeza, Deus tem ele em bom lugar e realmente faz muita falta. Sim. E foi excepcional em todos os sentidos. Até brigando ele era bom. Exatamente, não, ele veio, eu lembro bem que ele teve aqui em casa, aqui na casa do meu pai em 3 oportunidades, né? Numa delas ele era o técnico do Atlético, né? E simplesmente jogava no Atlético Manuel Tobias e Falcão, fora todos os outros craques, né? Fora o resto. Não, pra gente só falar, né? Os dois ícones do futsal jogavam os dois juntos e a gente tinha o prazer de acompanhar treinos do Atlético aqui no ginásio, foi espetacular. E nós tivemos o prazer de. A gente tem um grupo aqui que batia bola aos sábados à tarde aqui. Um dia ele veio passear aqui em Botucatu, né? E foi lá assistir um joguinho nosso, mas assistiu 5 minutos também, foi tomar uma cervejinha com meu pai lá. Foi tomar dele e com razão, né? Veio para descansar, não para ver perna de pau jogar, né? E o Tostão estava com ele por esse dia aí, não? Na Riga? O Tostão não. Não estava junto com ele aí? Não acompanhou ele aí na cidade? Não, isso aí foi antes do Juventude. Não foi agora, não. Não, faz tempo. E aqui, achei que foi agora, recentemente. Não, isso aí foi. Eu lembro que tinha final. Quando ele era técnico do Atlético ainda. Exatamente, quando técnico do Atlético. E ele teve uma outra oportunidade aqui, quando ele veio buscar o Tostão, o Leitão e o Buzuca, que era o goleiro. O Tostão e o Leitão foi para a Europa, né? Que a gente fez o Tostão e o Buzuca. Daí ele ficou em casa também, ficou aqui em casa e meu pai foi com ele lá Ele é muito, assim, combinou muito com meu pai. Então, os dois gostavam de uma cervejinha, não sei o quê. Aí ficaram... Cacau, você sabe uma história, assim, uma coisa que eu guardo muito dele? Quando ele estava na Wimpro, né? Eles iam jogar em Uberlândia. E a cidade pequena, né? Então, os pontos comerciais, restaurantes, na época eram poucos. Hoje melhorou muito, né? E eu lembro que em Uberlândia tinha uma costelaria na avenida principal da cidade. Quem já foi lá lembra como é que é. A chamada Rua 1. E tinha uma costelaria. Bom, não, acabava o jogo, nós descíamos para essa costelaria, e lá no fundo tinha um reservado dessa costelaria. Eu lembro certinho dos detalhes e tudo. Aí sentava lá, Miltinho, Somauri, né, a comissão técnica, os jogadores iam passear para a rua. Pegava a Rua 1, ficava lá andando. E eu lembro que lá tinha a gente chama de carote, né, só que era grandão, onde os clientes serviam o aperitivo antes de pegar a costela, que era aquela costelaria. Rapaz, olha, ali, eu lembro até hoje, o tanto de história que a gente contava, que esse Amauri e esse Milton conversava, não tinha hora para ir embora, cara. Não tinha hora para ir embora. Ele era assim. E aí ficava, né? Então essas imagens ficam sempre. Eu lembro dele nesse jogo do Vinícius, lá em Paraíso, lá. Tanto de história que nós contamos lá, um dia antes do jogo, depois no dia do jogo, no vestiário. Sim. Fantástico, fantástico. Não, que legal, Sidão. Bom. Sim, aí vamos, viu, Sidão, agora vamos acho que fazer a gente tem que falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da final de 2012, que foi o tema da pergunta, né? Mas antes da gente falar da final, vamos então fazer o sorteio, depois a gente encerra falando sobre as finais da Liga, pode ser? Pode ser. Pode ser? Então,
Então vamos lá, para o sorteio, daí eu anotei os nomes aqui, se você puder me ajudar, falando o número de 1 a 31. Esse aí vai receber a primeira bandejinha de croquete. De 1 a 31, por favor. Cidão. 8. 8. 8, Vinícius. O Vinícius, esse é o Vinícius daqui de Botucatu. Vima, mais uma vez você, tá? Croquete para o Vinícius. Mais um, Sidão, por favor. Segunda bandejinha de croquete. 14. 14. 14. Cadê? Tá na outra. Ué, cadê? Tancler. Tancler leva o croquete também. E agora a sobremesa. 28. 28. 28. O Nano Matheus. Nano ganha sobremesa da Esqui. Beleza, então, bandejinha de croquete da Lalane para o Vinícius e para o Tancler, e a sobremesa para o Nano Matheus. O presente do Tancler aí foi o Ribeiro que mandou, viu? Aí, Tancler, o seu presente é o Ribeiro que mandou, Deus o tenha em bom lugar. Cidão, então vamos falar assim, não, o pessoal talvez... acertou o time? O pessoal acertou o time? Então, acertou o time. Acertou. Não, isso aí estava fácil, né, Cidão? Quando a gente falou na primeira parte aí, tava muito fácil. Um jogo como aquele lá não se esquece. E ainda porque passou recentemente a reprise aqui no Sport TV, tive que assistir de novo, né? Então foi... Aquilo ali por ser uma final de liga é algo... Não, é sensacional. E até a gente recorda que foi numa segunda-feira à noite, né? Foi numa segunda-feira à noite o jogo, o segundo jogo, né? Assim, você vai falar melhor sobre isso, mas eu lembro que o Orlando tinha ganho lá em Joinville de 1-0, e o segundo jogo... De 1-0, e o segundo jogo, né, devido a capacidade do ginásio, e a capacidade do ginásio não pôde ser em Orlando, foi para São Sebastião do Paraíso, é isso? Sebastião do Paraíso, que é na divisa com Minas, né? 100 quilômetros de Orlândia, sentido Belo Horizonte. Certo, e na divisa com Minas. E, Sidão, o que aconteceu naquele jogo lá? O primeiro tempo ela virou 4-0 para o adversário. Olha, tem algumas histórias aí que são inesquecíveis, né? Nós fizemos uma campanha muito boa durante todo o transcorrer da competição. Tínhamos a vantagem do empate, né? Fomos para o jogo de Joinville com alguns jogadores lesionados, né? Uma dificuldade muito grande. E eu lembro, por exemplo, que o André, que era um pivô canhoto, de muita qualidade, grande, alto, habilidoso, prendia bem a bola. Eu tinha utilizado ele muito pouco durante toda a liga, porque os pivôs eram Gé, Sinoé. Não, desculpa, naquele ano era Gé e Davis, né? Então, ele tinha pouca chance, ele não tinha grandes oportunidades. E aí, nesse jogo de ida, no Carl Hansen, lá a pressão é bem grande, porque é uma acústica, ele é um teatro, né? Então, eles ainda colocaram cadeiras dentro da quadra ainda, para poder colocar mais gente. Mais gente, né? E o jogo foi uma pressão, o time com uma qualidade impressionante, o Ferretti, um grande treinador, a equipe muito boa, vários jogadores de nível de seleção, e assim, nós sabíamos que a tarefa era dificílima. E aí, curiosamente, foi um jogo do Seu Guita, né, que naquele dia fez chover, pegou de tudo quanto é jeito possível e imaginável, e nós vencemos um jogo de 1-0 com o gol do André, que durante a competição eu utilizei muito pouco, né? No jogo da volta, vantagem do empate, São Sebastião do Paraíso, mais ou menos 4.000 pessoas no ginásio, a cidade de Orlando, quem pôde foi pro jogo, um outro restante era de Paraíso mesmo, que torcia pra gente, nós já tínhamos jogado a semifinal lá, né, contra o Corinthians na época, então assim, um espetáculo, porque é um belo de um ginásio, transmissão ao vivo, realmente algo assim envolvente. Nós treinamos, nos preparamos para poder sair da marcação quadrante do Ferretti, não dar contra-ataque, tudo que nós conversamos. Eu continuava com alguns atletas lesionados, entre eles Falcão e Gé, e tudo que nós conversamos no primeiro tempo nós não conseguimos fazer. Nós não vimos a cor da bola, na verdade. O Joinville abriu 4-0, né?
O jogo foi meio que arrastado 1-0 até ali, faltando 3, 4 para terminar o tempo. Nós nos perdemos ali em alguns momentos, demos 2, 3 contra-ataques. Um já foi com o goleiro linha, que eu já tinha colocado. Arrisquei muito, porque naquela hora nós não tínhamos emocional legal para fazer o goleiro linha, mas tentei, tomamos 4-0. Eu lembro até hoje que na saída da quadra para o vestiário, o Joinville saiu tranquilo, sorridente, a gente cruza assim, porque o vestiário entra para cá e o outro vai em frente. Meio que assim, né? A taça está na mão, né? E eu demorei um pouco para chegar no vestiário, porque o vestiário lá em Paraíso é um pouco distante, e eu tive que dar entrevista para emissora de rádio e para Sport TV. Nesse meio tempo eu demorei para chegar no vestiário, e eu fui já estava pensando no final do tempo, como que eu ia fazer para motivar e reverter um quadro como aquele. Jogadores lesionados, emocionalmente abatido, o time adversário muito superior, os gols saíram no momento final do tempo, o que dificulta ainda mais para você reagir. Quando eu cheguei no vestiário, que eu fui abrir a porta do vestiário, para minha surpresa, eu lembro, eu conto sempre essa história porque foi algo assim que eu não consigo esquecer. Quando eu fui pensando como que eu ia mexer com o emocional, eu não sei, pessoal, quem vai lembrar, eu tinha, o quarto goleiro meu era o Denis, que era um menino de um potencial fantástico, foi campeão paulista do interior, foi campeão estadual, sub-20, e ele não estava nem trocado. A hora que eu entrei, que eu estava entrando no vestiário, o vestiário lá é bem grande, Cacau, ele estava simplesmente fazendo o trabalho que eu falei que eu estava preocupado. Como é que eu ia levantar o emocional? A seleção inteira que eu tinha, cabisbaixa, com a mão na cabeça, ouvindo ele falar. Aquilo ele falava, a verdade, deu murro na parede, deu murro no armário, tipo assim, o que nós estamos fazendo aqui? Nós batalhamos tanto para chegar aqui e vocês estão assim? Mas falou um monte, sabe? Rapidamente eu assimilei, falei, olha, o emocional eu não preciso mexer mais. Sim. Agora vamos para a parte tática, pedi a palavra, falei, olha, o que nós vamos fazer? Vamos combinar o quê? Agora temos que atacar muito, não podemos cometer os mesmos erros que nós cometemos, temos que tentar ir com tranquilidade para buscar o placar aos poucos, fazer os gols aos poucos, mas primeiro buscar o placar, goleiro linha, vamos pensar nisso para metade do tempo para frente, se a gente não estiver conseguindo. E na minha volta, o que eu fiz? Eu coloquei um fixo, marcador, que era o Marinho, e os jogadores que eu tinha na época que mais criavam alternativas de gol, que era Falcão, Gé e Rubinho. E o Rubinho, que era daí. Sim. Voltaram a 120 por hora, Cacau. E acredito eu também que o Joinville é um pouco mais relaxado, né, pelas circunstâncias do negócio. Conseguimos fazer 2 gols em menos de 2 minutos, voltamos para o jogo, com 5 fizemos 4-3, aí o jogo ficou aberto, né, porque se eles fizessem mais, o placar estava decidido, iria para a prorrogação, e quis o destino que fosse lá no final já, faltando, não lembro mais assim certinho, se era o tempo exato, mas bem no final já, com o goleiro linha, nós já tínhamos tido algumas possibilidades já de finalização, não fizemos, uma das bolas morreu na mão do Thiago, o Thiago bateu por cobertura e quase que fez, e coincidentemente naquele jogo, tinha um dos jogadores deles de marcação que estava lesionado. Eu lembro que a marcação era feita por Ricardinho, Neto, Júlio, e eu não lembro qual era o outro, não estou lembrando aqui qual era o outro jogador. E do lado direito do nosso ataque, esse jogador estava chegando atrasado na cobertura. E a bola tinha entrado no meu posicionamento de ataque ali, umas 2, 3 vezes já, com o Davis flutuando, mas caindo na perna ruim. E eu tinha já um posicionamento definido que transformava a linha de ataque em 2-2-1. 2 armando, 2 entre linhas e 1 flutuando, né? Era definido, era bem claro esse desenho. Essas bolas entrando no Davis, caindo na perna ruim, a gente não conseguia finalizar. E eu chamei o Vinícius, falei, Vinícius, faz aquela linha para mim. Eu lembro que o Vinícius falou assim, mas eu nunca treinei ali, eu só faço a primeira linha e a segunda, que é a armação e entre linhas, né? Eu falei, não, mas você leu o que está acontecendo? A bola está entrando no Davis, está caindo na perna ruim e precisa de uma perna ali que vai equilibrar. A primeira bola que foi nele, eu lembro que ele achou um passe para o Rubinho, a bola entrou no fundo para ele achou um passe do Rubinho no meio da marca do pênalti, mais ou menos, a bola passou entre as pernas do Rubinho e não fizemos o gol. E na primeira chance que ele teve, que teve a movimentação que nós conseguimos pular um,
ele chamava de pular um, né? Olá. Que a bola chegou nele, ele conseguiu finalizar com tranquilidade, sem ninguém na marcação, a cobertura não chegou e nós fizemos o gol. Então, assim, por isso que eu falo que às vezes a minha gestão é diferente, porque dificilmente você ia pegar um time que o menino que era quarta reserva descesse lá da arquibancada e fosse lá no vestiário mexer com o brilho de todo mundo, né? Dificilmente isso iria acontecer. Sim. Mas era um grupo brilhante, que merecia muito, e mereceu e honrou muito esse trabalho que foi feito. E detalhe, curiosamente, tem algumas coisas aí que a gente... na primeira liga, foi o André que fez o gol, né, que foi pouco utilizado e que fez o gol. Na segunda liga, aconteceu o mesmo caso com o César Paulo, um dos pivôs, melhores pivôs do Brasil já teve, que voltou na época da Europa e voltou lesionado. Ele não conseguiu produzir durante a liga. E no jogo de ida também, como foi o caso do André, eu pus ele no jogo no meio do primeiro tempo, curiosamente por 2 minutos, ele fez o gol também que nos possibilitou depois ter a vantagem. E um outro detalhe, todos os meus gols nas fases finais, tanto da primeira quanto na segunda liga, todos foram marcados por jogadores canhotos. Todos os gols. Olha, detalhe. Então são algumas coisas. Os jogos de ida contra o Joinville, o jogo de ida e de volta, o jogo de ida do Concórdia e o jogo de volta. Teve participação fundamental de outros atletas em todas as armações. O Cabreúva estava na segunda liga, por exemplo, participou da formação do goleiro Linha, do gol de empate, que nos deu o título também junto com o Gadeia, que o gol foi do Falcão. Mas, curiosamente, tem essa história. Olha só os canhotos. Nas 2 finais, só os canhotos fizeram os gols. Não, e também outra coincidência, né? Que ganhou o jogo fora e depois empatou em casa. Exatamente. Nas 2 ligas. Exatamente. Sidão, acho que conversamos um papo muito legal, foi sensacional. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você nos deu uma lição de um treinador, uma pessoa multicampeã, né? Um vencedor na vida, um vencedor no esporte, nos dá essa lição de humildade. Espero que todas as pessoas que nos acompanharam aí tenham conseguido assimilar essa questão da humildade, que a gente tem percebido muitas pessoas que a gente tem conversado aqui tem essa visão, e eu fico muito satisfeito de conhecer pessoas como você, né, que desde o primeiro momento nos atendeu muito bem, e parabéns pela pessoa que você é, e muito obrigado pela participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem final e também falasse sobre o que você está fazendo, como que é o seu trabalho hoje aí. Tá, isso é importante. Sim. Não, Cacau, eu que agradeço, colocar a minha postura, a minha forma de agir, de atitudes é importante, eu gosto, estou sempre à disposição para quem me procura. Agradeço muito a você por ter convidado. Se quiser fazer outras vezes, estou aqui à disposição sempre. Só rapidamente fazer um resumo sobre isso. No final de 2016, que começou uma reforma. Cidão, então nós temos tempo, tá? Nós temos tempo sim, ainda, sim. Não, fica à vontade para você falar sobre... Tá? No final de 2016, pensando na eleição, a antiga administração quis fazer uma reforma no ginásio de esporte para justamente atender o regulamento aí que não permitia que nós jogássemos as finais em casa. A ideia foi boa, mas na época errada, né? Véspera de eleição, você iniciar um projeto de uma reforma da qual dobrar a capacidade, era notório que nós teríamos dificuldade. Aí teve a eleição, a prefeita atual na época perdeu a eleição, curiosamente a obra parou, né? E ficou esses anos todos. E aí tinha demolido boa parte do ginásio para fazer, né? E aí ficou esses anos todos o ginásio lá, a atual administração tentando refazer os contratos, porque aí houve perda, né? A construtora que ganhou a licitação perdeu muito. Bom, aí teve todo um imbróglio jurídico aí para poder chegar de novo onde está chegando agora. E esse ano, do final do ano passado para cá, a obra começou devagarzinho, se agilizar, e provavelmente agora está em fase final de acabamento lá. Só que com isso, nós tivemos que tirar o time de Orlândia, porque a gente não tinha onde jogar, né? E a diretoria, através do meu presidente, falou, olha, eu não vou investir fora, né? E como eu estou
lá há muitos anos e por confiança ele me deu a possibilidade que eu cuidasse da vagas do time, que eu pudesse continuar trabalhando a marca inteira e jogando as competições, claro que por ser fora sem o investimento da empresa, né, do grupo. E aí eu aceitei porque com tanto tempo vivido, se eu fosse abandonar o barco nessa hora, Não dá, né? não daria. E se eu abandonasse o barco, nunca mais voltaria, nunca mais teria. Então eu refleti bastante, eu tinha proposta para sair, inclusive do país, achei melhor ficar e encarar o desafio. Na minha consciência, está tranquila, eu fiz a coisa certa. Só que as dificuldades começaram a ficar grandes, né? A minha primeira ideia foi ir para Paraíso, onde nós já tínhamos mandado 2 anos de liga, só não mandamos lá 2013 e 2014 porque eles ficaram sem o alvará do ginásio, né? Nós fomos jogar as finais em Uberaba e Uberlândia, Uberlândia e Uberaba, né? Vamos trocar o ano aí, e tentei levar para o Paraíso, mas as dificuldades como tal, o esporte, a modalidade eram grandes, fizemos boas campanhas, mas nada assim que era da relação à história da Intel, né? Ganhamos ali uma etapa da Copa Paulista, participamos bem, chegamos em todos os playoffs, mesmo com a dificuldade da Liga Nacional, sempre vendendo caro os resultados desses playoffs, né? Aí Minas Gerais estava numa crise financeira, o Estado estava numa crise financeira muito grande, o que impossibilitava a prefeitura de continuar mantendo a logística, né? Que é transporte, hospedagem e alimentação. Tem muita gente até que usa isso como desculpa para não investir no esporte, e isso não existe. É possível, sim, o poder público investir legalmente, pode-se investir, sim. Muita gente usou isso quando teve a lei fiscal aprovada, que não poderia mais, e na realidade eu aprendi agora, esses 3 anos fora, que não é assim. Legalmente, oficialmente, acompanhado, fiscalizado, é possível e pode. Aí eu tive um convite de São Carlos, né, para levar para São Carlos, acreditei no potencial da cidade, fomos para lá. Fizemos também um bom ano, com muita dificuldade, vencemos a Copa Paulista, chegamos no playoff de novo, fizemos um bom trabalho, mas a cidade também não... Lembra que eu te falei lá no começo sobre a questão dos abnegados? Sim. Você tem que ter o abnegado para poder investir, nós não conseguimos o suficiente para poder manter a equipe lá. E eu já tinha até então várias vezes tido a proposta do Lucas Batista, que é um empresário aqui de Dracena, só que eu não trazia para Dracena, por quê? Eu queria manter a franquia, o clube, a marca, próximo de Orlândia, para manter acesa a chama, e também eu não queria tirar do estado, ir para muito longe, porque pelo regulamento da liga, o regimento da liga, se eu tirar do estado, eu tenho que transferir o CNPJ. E aí, consequentemente, você fica sem o teu nome, muda um monte de coisa. Eu tinha as boas propostas fora do estado, mas nunca quis fazer. E resolvi topar esse desafio do Luquinha, aqui de Dracena. Mas aí, para a infelicidade nossa, quando nós estávamos todos plantando uma situação, veio a pandemia, e aí a história todo mundo já sabe mais ou menos. Agora que nós começamos a ter os jogos da Liga Nacional, sem público, bom, dentro dos protocolos normais. Fizemos um jogo domingo contra o Sorocaba, lá em Sorocaba, perdemos de 3-2, fazendo um bom jogo, com muitos meninos estreando na Liga pela primeira vez. E eu, desde então, eu fui de treinador para presidente do clube, para poder gerir isso tudo. Acelerei o processo do Bruno, que é meu filho, como treinador, porque eu vinha preparando ele já, ele desde criança me acompanhava, eu já vinha preparando ele estudou, fez educação física para isso, vivia comigo, era meu auxiliar, mas a minha ideia é que ele fosse para treinador lá pelos 30 anos, né? E eu vinha colocando ele já, assim, em algumas situações mais difíceis, por exemplo, jogos regionais, jogos abertos, IPTV, pus num playoff uma vez de estadual contra o Palmeiras no Parque Antártico, eles foram lá e venceram o jogo. Só que a minha ideia era que fosse mais para frente. Mas com isso tudo acontecendo, eu acabei acelerando esse processo, deixei ele assumir a função de treinador, e ele tem uma visão muito boa, vai ser, com certeza, se ele tiver persistência, ele vai ser um dos treinadores de ponta do Brasil. E, como presidente, eu não tinha mais tempo de ir para a quadra. Não dá para conciliar administrativo com parte de quadra. Então, eu hoje sou presidente do clube, sou gestor aqui em Dracena, com o apoio incondicional aqui do Luquinha, da diretoria dele, do seu Amarildo, que é o presidente da Temper Sul. E a gente está começando agora, praticamente, voltamos a treinar em campo de futebol, fizemos poucos treinos em quadra aqui em cidades vizinhas. A nossa quadra nem está liberada ainda pelo governo do estado, aqui nós estamos numa fase ainda
laranja, né? Não temos ainda autorização para usar quadra, mas vamos ultrapassar isso. Eu moro aqui em Dracena, minha família está em Orlândia, o Bruno mora aqui com a esposa, eu moro em Dracena, num hotel, um dos patrocinadores do clube. Faço toda a gestão, todo o trabalho necessário da parte de supervisão, mas até agora não tive coragem de viajar com a equipe. Eu não fui, por exemplo, em Sorocaba, eu não fui. Eles vão agora amanhã para São José dos Campos fazer um jogo sexta-feira lá pela Liga Nacional, também não vou. Então a gente vai se cuidando aí, mantendo o esporte vivo, mantendo a modalidade vivo, mantendo a Intel, nossa tradição, dentro do possível, sem maiores investimentos, mas manter a equipe e manter a história. Isso que é a minha intenção, esse é meu interesse, e só o destino aí que a gente vai, aos poucos, entender e imaginar o que vai acontecer, né? Vamos ver, quem sabe a gente está plantando uma semente em Dracena também, para que aos poucos as coisas voltem num trilho normal aí, num caminho natural. Claro que a pandemia a gente só vai ter a normalidade quando tiver vacina, não vamos conseguir normalizar nada disso da forma como nós somos, né, que o país Brasil é. E é isso. Hoje a minha vida é essa aí, envolvido diretamente, continuo no meio do futsal, me doando ao máximo para que a gente consiga. Eu sou um dos abnegados, mas um abnegado pobre, né? Então eu não consigo fazer muita coisa a não ser colocar o meu trabalho à disposição do futsal. Certo. Não, e assim, ó, Sidão, você não está ouvindo, tá? O pessoal aí de Botucatu, vamos trazer essa. Vamos trazer. Sidão não está ouvindo, vamos trazer essa franquia aqui para. Vamos Cacau, ver os abnegados aí de Botucatu. Para ninguém crucificar eles tentaram, cara. Eu sei. Eles me procuraram, mas aí quando eles me procuraram já era meio tardio já. Eu gosto muito de Botucatu, sou suspeito para falar da cidade, tenho amigos aí. Gosto do Pedrinho, gosto do Claudemilson, que é o famoso Batata que está aí até hoje. Os meninos todos que jogavam aí, que jogam e que estão na cidade. Miltinho, eu sou suspeito a falar dele porque ele lembra muito meu pai, cara. E aí eu tenho um carinho enorme por ele. Então, se eu pudesse, eu teria levado, mas eu dentro dessa minha forma de agir, eu quis ouvir da cena por tudo que ele tem feito pela modalidade também. Claro. E aí, quando o Botucatu me procuraram mesmo. Inclusive, eu estava nos Jogos Abertos em Marília, me dirigindo para Dracena. Eu parei em Marília, o secretário de esporte conversou comigo lá, o Tostão falou comigo várias vezes, um grande amigo também, o Nariga, né? E aí não deu certo. Mas futuro a Deus pertence, vamos continuar trabalhando, sempre em prol da modalidade. E eu que agradeço o seu convite e sempre que precisar, estou aí para poder dar quantas entrevistas forem necessárias. Tá ok? Não, agradeço, Sidão. Isso foi. Tá muito bacana aí. E saber que você, agora mesmo longe de Orlando, ainda está seguindo a franquia da ITL, agora mais fora da quadra, né, nos bastidores. Mais uma vez, muito obrigado, Sidão. Eu que agradeço, por favor, só passe uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo aí. Foi 10, eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Não, quero deixar um abraço para todos aí, que eu vi entrar vários amigos aí, ex-atletas. Então, só queria deixar uma mensagem para todos aí que acompanham o meu trabalho. Obrigado por sempre estar do meu lado. Obrigado a todos que sempre nos incentivam para que nós possamos continuar. Até onde eu tiver força, até onde eu puder, eu vou estar fazendo isso. Afinal de contas, foi a minha vida, né, toda praticamente envolvida com o futsal, e até onde eu puder eu vou fazer. Então, obrigado a todos vocês aí que assistiram um pouquinho, que acompanham o trabalho do Cacau aí, e o que eu quero que vocês procurem fazer é se cuidarem agora. Agora a nossa norma agora é se cuidar, para que nós todos ultrapassemos esse momento tão difícil, e é o que eu gostaria que todos fizessem e se preocupassem agora. Um abraço a todos, boa noite, e é isso. Seguimos em frente com o nosso futsal aí. Um abraço. Isso aí. Beleza, Sidão, um abraço. Voltamos na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 19 horas.
nós vamos entrevistar a nadadora botucatuense aqui, Carla Ruda, multicampeã e tal, mas vamos ser vai ser um pouquinho diferente, vai sair um pouquinho do futebol, mas está dentro do esporte. Né? Tá no esporte, esporte é vida. Um abraço. Sim, sim. Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado, Sidão. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado por todo mundo que participou. Sexta-feira estamos de volta. Um abraço. Eu que agradeço. Tudo de bom. Tudo de bom.